Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao novo mês de outubro. E nós vamos iniciar este mês um bate-papo sobre a vida no mundo espiritual, que é a verdadeira vida nossa, né? Então, eu quero convidar a todos para um mês maravilhoso. Participem, mandem sugestões, nos questione, trabalhem conosco essa temática para a gente poder entender o que é isso, né? O que é essa união do espírito com a matéria e principalmente para que possamos ter uma compreensão daquilo que o espírito necessita da matéria para poder dar continuidade à vida, tá? Hoje, 4 de outubro, dia de São Francisco, uma noite iluminada, abençoada. Então, vamos iniciar a nossa noite com a nossa oração e depois a gente vai bater um papo gostoso, tá bom? Estou convidando a todos para mais uma noite muito prazerosa. Deus de amor e de misericórdia infinita, te agradecemos a oportunidade, Pai Maior, de estarmos na Terra, fazendo o nosso melhor, aprendendo com Francisco a ser luz, a fazer o amor, a levar a fé, a levar a esperança a quem necessita, Pai Maior. Então que possamos, junto a este grupo maravilhoso, fazer uma noite acolhedora aos nossos lares, adentrando a cada coraçãozinho que esteja angustiado e pedindo paz, paz ao nosso espírito, agradecendo sempre a oportunidade de sermos luz. Que seja feita a tua vontade, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Queridos, boa noite. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o mundo dos espíritos. Mas eu vou dar algumas dicas, porque eu acho que é importante, bibliográficas, para que vocês possam também acompanhar e estudar, porque é importante termos esse conhecimento. André Luiz é um grande ícone para nós, na nossa literatura espírita, porque ele é o nosso repórter do além, né? Foi assim classificado através de Chico, trazendo todas as vivências do mundo espiritual para nós, nessas obras que Chico psicografou. Então, os livros de André são maravilhosos e traz toda a vida no plano espiritual. Então, todos os livros dele, eu recomendo a leitura. O nosso lar, para vocês terem uma ideia, o nosso lar é tão engrandecido, tão importante, que nós temos um livro, não, vários já, né? Que está desvendando o nosso lar. Olha que interessante. Porque o nosso lar traz muitas conhecimentos. Tem o filme, né? E esse livro aqui, do Luiz Eduardo de Souza, ele vai trabalhar os conceitos que estão postos no livro Nosso Lar. Fora este livro, nós também temos A Vida numa Colônia Espiritual, que o João Duarte de Castro também fala do nosso lar. Ele também trabalha, tá? O nosso lar, falando, porque o nosso lar se tornou um diferencial para a gente poder entender o que é uma colônia espiritual. E nós temos várias coisas que nós podemos aprender. E um livro, A Vida no Mundo Espiritual. Aqui, este livro é uma coordenação do Geraldo Campelli Sobrinho. Ele pega todos os livros do André, estamos falando de 700 e poucas páginas, aonde ele vai trazer cada livro, um resumo, e falar um pouquinho da obra. Não mais nada, né? Quando alguém me pergunta, Marcelo, eu comecei a entender um pouquinho do espiritismo, um pouquinho dessa ideia, né, de colônia, o que você fala para mim? E a primeira leitura que me vem à cabeça, que eu indico, que é muito prazerosa, chama-se Violetas na Janela. A Vera
traz um romance muito feliz que denota pelo espírito Patrícia esta vivência. E, ao mesmo tempo, essa vivência do espírito Patrícia vai trazendo o outro livro, tá? Vivendo no Mundo dos Espíritos. E depois tem A Casa do Escritor, também da Vera, que eu sinto como são livros bons para a gente poder entender. Outro livro, Livros da Esperança, também vai falar sobre colônias espirituais. E a Lúcia Loureiro traz colônias espirituais. Olha quantos livros eu estou pondo aqui, para que a gente possa conversar um pouquinho e entender, tá? Eu preparei um pequeno slide que eu vou colocar para a gente conversar mais essa noite. Então, referências bibliográficas já estou passando para cada um. Está aqui no site, então dá para vocês pesquisarem. São livros maravilhosos, tem muito mais, tá? Aqui eu só peguei alguns. São algumas referências que eu li, que eu gosto muito, então, portanto, eu indico. Então, agora nós vamos colocar aqui o slide, tá? Espero que dê certo, porque a gente está aprendendo. Página inicial. Apresentação dos slides do começo. Para o ponto que estou, que ela não está o que está acontecendo aqui? Então, vamos ver o que é isso. Ah, começou. Vamos lá. Eu vou tirar aqui o meu quadradinho, porque eu acho que não precisa, né? Ficar aparecendo para vocês, só vou ficar falando. A vida no mundo dos espíritos. O que significa isso? Por que é importante nós entendermos? Primeira coisa que nós vamos colocar aqui para conhecimento. A vida continua. Isso é básico, meus amores. Não temos. A morte é uma passagem. Por isso que é muito importante a gente fazer uma vida terrena, uma vida, né, com o espírito encarnado, da melhor possível. Que seja a sua melhor reencarnação, porque é ela que vai te criar condições para que você vá para um local conforme a sua afinidade. E isso é muito importante, porque é justamente isso. Nós só vamos para onde nós temos afinidades. Quando estamos aqui colocando justamente para que a gente vá aprendendo o que significa isso, tá? No plano espiritual, ele é o que é o básico. Por isso que nós, quando Jesus falou, há muitas moradas na casa de meu Pai, é isso. As colônias espirituais são esses espaços entre uma reencarnação e outra, aonde o espírito vai estar continuando a sua obra de crescimento, né, de evolução, porque lá não cessa. Nós já falamos muito isso em setembro, né? Como que era a formação dos planetas, a formação dos espíritos, o porquê do encarne, o porquê do desencarne, é justamente para que a gente vá entendendo que todo é um processo contínuo, que Deus não cessa e que a gente está sempre em aprendizado, principalmente quando também estamos no plano espiritual. Estamos em perispírito, né? A matéria já se faz decomposição na Terra, não existe mais a necessidade da matéria, e o plano espiritual, então, vai trabalhar isso. Não sei se vocês lembram, ou tiveram para assistir a novela Viagem. Ela mostra muito isso, né? A vida na Terra e a vida no plano espiritual. Outra referência que eu também indico, acho que é muito gostoso, são coisas boas. Tem bastante filmes também, tá? Que a gente pode ter como referências. E quando nós começamos a entender que um plano espiritual está todo estruturado, claro que nós temos todo um processo, uma alquimia espiritual em cima disso, que facilita ao espírito as compreensões que ele precisa para poder evoluir. Então, quando ele está na Terra, ele trabalha nas suas colônias espirituais. O Brasil tem muitas colônias. A gente fala, nosso lar é apenas uma colônia. Existem várias colônias sobre o planeta Terra. Aqui no Brasil, eu só peguei aqui um pequeno exemplo, pequeno, de algumas colônias. A colônia Regeneração, a colônia da Praia, a colônia Arco-Íris, a colônia Roxinol, a colônia do Abacateiro, a colônia das Águas.
São colônias aonde nós temos um grupo de espíritos que fazem todos os seus trabalhos e que quando nós vamos desencarnando, através das nossas afinidades, nós voltamos para essas colônias. Cada vez, quando o espírito vai se evoluindo, ele vai melhorando e ele vai trabalhando esse estágio todo. Então, é muito importante que os mundos transitórios, né, as colônias, são justamente para que a gente possa termos ali um estudo, um desenvolvimento do espírito. Quando nós estamos no corpo e nós à noite dormimos ou numa meditação, o espírito também se desprende. E muitas vezes ele é convidado a trabalhar nessas colônias. Temos as colônias socorristas, né? Hoje, o planeta Terra vive um processo riquíssimo de ajuda a vários espíritos que vão desencarnando, porque existem cada um com a sua necessidade. E aí, eu quero chamar a atenção, justamente por conta desse texto, é que nós temos que entender que nós vamos por aquilo que nós estamos fazendo hoje, tá? O que hoje eu estou preparando. Então, quanto mais eu compreendo que a matéria é passageira e que o que importa é o espírito, mais facilidades eu tenho no meu desdobramento após a passagem da vida, né? Quando a gente morre, vamos assim dizer. Então, eu tenho um olhar e compreensão. E não é só porque assim, o espírita tem uma vantagem. Ele teria que ter porque ele tem um conhecimento. Mas nós também sabemos que muitos não conseguem, porque quando a verdade chega, muitos ficam conhecendo Tomé, precisa crer, né? Precisa ver para crer. E isso acontece muito. Então a gente tem que entender que a vida, ela é um processo contínuo. A vida no plano espiritual, nas colônias. E quando nós estamos nas colônias, que a gente vai voltar à matéria, a gente vai fazer um reencarne, e aí eu não sei qual é o planeta, né? Conforme as minhas necessidades, os meus aprendizados, eu preciso sair de lá também. Então, vocês concordam que lá também existe a morte, né? Porque eu preciso voltar à matéria, eu tenho que deixar aquele plano aonde eu tenho uma outra configuração perispiritual, e é assim que nós vamos aprendendo. Nós temos várias colônias, como eu já citei no outro, e aqui estou passando mais algumas. Vocês têm acesso na internet a várias colônias, tá? A Colônia da Redenção, a Transitória de Fabiano, tá? A Rosa e Cruz, o Porto da Paz, o Espírito Meimei, uma colônia lindíssima também, que nós chamamos de trabalhos maravilhosos, tá? Para que nós tenhamos um processo da lei da afinidade. E é ela que rege a formação de cada colônia. Então, o que você está fazendo hoje nesse seu processo educativo que vai facilitar o seu retorno? É isso que nós temos que vivenciar. É isso que nós temos que estar plantando, porque aqui o que rege as colônias é a lei da afinidade. Kardec nos trouxe isso quando fez a codificação, que a vida continua. E Chico, com muita sapiência, através de André Luiz, principalmente, vem nos relatar como se dá todo esse processo. As necessidades da energização, do perdão, do trabalho, que nem nas colônias, nesses próximos encontros nossos, os nossos mediadores vão estar falando sobre essas colônias, tá? Algumas colônias só, para a gente poder entender um pouquinho os mecanismos de funcionamento destas colônias, até para que a gente possa entender que é tudo parecido com a Terra. Quando eu falo até porque é o que nós conhecemos hoje, tá? Mas a cada colônia está com a afinidade do seu planeta. Por isso que eu falo, aqui Terra tem as suas colônias. O outro planeta tem as colônias dele, porque é justamente todo um processo de um mundo transitório de aprendizado. E assim, quando vamos chegando, a primeira coisa que nós temos que entender é que isso que eu faço que é muito importante. Eles não querem saber qual é a religião, qual é o título que você tinha na Terra, quais eram as suas posses, mas o que você fez de bom, o que você fez de melhor como espírito encarnado
para ajudar o progresso do planeta e o progresso do seu espírito. É estas condições que são observadas no espírito para que ele vá traçando todo o seu processo evolutivo. Então, é justamente quando nós entendermos que temos que nos libertar de tudo aquilo que aprisiona o espírito, os medos, os preconceitos, a materialidade, porque isso são só itens para evoluirmos. Então, nós temos que pôr um processo de aprendizado nisso tudo. E a vida continua. Ah, então o Marcelo, ao desencarnar, vai para a colônia bolinha, bolinha? Sim, se ele tiver afinidade com a colônia bolinha, bolinha, ele vai estar lá num período até ele voltar à matéria, que seja qual for o planeta, um planeta de provas e expiações, um planeta já de início de regeneração, um planeta, tudo conforme a minha afinidade, aquilo que eu estou fazendo e as minhas necessidades, porque é muito importante quando nós temos o processo do entendimento, porque somos todos visitantes deste tempo. O lugar que nós estamos fazendo, sejam nas colônias, sejam encarnados, ele é um lugar sempre de passagem, porque o objetivo maior do espírito é evoluir e ser luz. Então, esse gráfico aqui, esse quadro que eu coloco, é mostrando bem esse viajante indo para a luz. É todo o processo, quando o espírito começou lá, né? Estagiou no mineral, no vegetal, no animal, passou pelo homem, vai se direcionando para anjo, para o mundo celestial, aonde matéria já não existe, somente luz, somente energias, e ele vai se posicionando. E isso que é importante, quando nós vamos entendendo que estamos precisando observar, amar, crescer, porque nós somos criados por um Pai maior para estarmos lá do lado dele. Quando Jesus sempre nos dá a informação que seremos Deus e faremos mais do que ele, Jesus, quando esteve à Terra, que é um processo contínuo de aprendizado, é isso. E cada colônia necessita do seu melhor trabalhador. Então, quando a gente se põe a serviço do bem, quando a gente se põe a serviço da construção, nós seremos úteis, queridos. Quantos de nós hoje estamos já ajudando, quando em noite entramos em sono profundo, a poder ajudar todo esse processo que a planeta Terra está passando? Nós somos convidados a trabalharmos no plano espiritual. Então, tem vários relatos que nós estamos procedendo e doando essa energia para que possamos ajudar todo este progresso da Terra. Isso é muito lindo, isso é muito encantador quando entendemos que nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui de brincadeiras, né? E que tudo que acontece são necessidades que nós estamos vivenciando. Nada além de necessidades. Queridos, Deus, ele não traz nada para nós que não possamos dar conta. É o primeiro entendimento que nós vamos ter. Quando estamos vivendo uma situação, a gente tem que buscar nessa situação o nosso melhor. Se é uma situação econômica, se é uma situação médica, se é uma situação familiar, profissional, nós temos que buscar os nossos recursos para buscar todo o entendimento, porque é preciso entender o processo que se dá, compreender que resultados nós estamos almejando para termos uma busca melhor. Às vezes nos apegamos a itens desnecessários em nosso processo e criamos sofrimentos. O sofrimento quem cria é o próprio ser que está vivenciando. Como diz Drummond, há pedras no caminho? Sim, queridos, há pedras no caminho. Cada um vai fazer a sua trajetória conforme a sua necessidade. Vai calçar as suas sandálias conforme a pedra está ali. Muitos vão recolher e vão fazer um lindo castelo. Outros vão sentar e aguardar um momento. E aí, infelizmente, graças a Deus, o espírito não retrocede. Ele só fica estagnado. Mas aí é ele que escolhe, né?
Então, quando a gente pega esses vídeos maravilhosos do Haroldo, Caminho da Luz, que tem uns vídeos muito bacanas lá, divertidos, mas com fundos totalmente doutrinários, que eu falo que são prazerosos, e N vídeos muito bons de várias confederações espíritas, é que nós temos a consciência que nós temos um lindo processo em nossas mãos. E a importância de fazer o nosso melhor a cada dia é algo surpreendente que não dá para deixar para o depois. Então, quando temos esta visão que temos que fazer o nosso melhor agora, amanhã eu faço, queridos, tudo está em nossas mãos. Quando eu terceirizo alguma coisa, eu tiro de mim a oportunidade do progresso. E aí eu não posso ficar reclamando da vida, né? Porque foi me dada a oportunidade e eu tive o poder de escolher o sim ou não. Em cima do muro a gente não fica na evolução, tá? Tá, é ilusório. Ah, eu fiquei em cima do muro, eu não vou nem para um lado. Ai, não deu bom. Quem não pratica o bem, o mal está fazendo. Essa é a verdade. Porque não fez o que precisava ser feito. Quando eu utilizo palavras árduas para educar, não significa que eu esteja educando. Porque a palavra pode ser diretiva, mas com amor. É diferente quando eu uso um, um peso naquilo que eu quero passar, eu quero fazer com as pessoas. Porque eu posso fazer da mesma maneira como ensinou Buda, através do amor. As pessoas podem construir uma vida muito tranquila, com bons exemplos, sem precisar pegar em armas, sem precisar gritar com ninguém, sem precisar impor alguma coisa a alguém. Porque quando a gente impõe, a gente pode estar atrapalhando. E a obrigação do espírito é interceder, jamais interferir. Porque eu não posso mudar o percurso de ninguém. Porque senão eu vou ser um corroborador e vou estar trazendo para mim esse processo energético. Então nós temos que vivenciar que somos o melhor que Deus criou. Tendo essa visão magnâmica da vida. Então, eu vou agora sair aqui do Stop Share para voltar para vocês. A gente já está encerrando, eu já nem sei qual é o tempo de gravação que eu tenho, porque a gente vai começar a falar, só para passar o seguinte, hoje nós estamos abrindo então mais um mês de outubro, falando da vida no plano espiritual, que é a importância que nós temos que entender que nossa vida continua, que todo o processo do espírito é evolutivo e que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, vamos decidir plantar coisas boas, é uma questão, inclusive, de inteligência. Tá? E quanto mais a gente lê, quanto mais a gente se põe a aprender, mais ferramentas nós vamos adquirindo para facilitar a nossa vida, queridos. Olha quanto material você falar, puxa vida, Marcelo, olha essa colônia, aquela colônia. Eu não sei qual é a minha colônia, eu brinco que eu acho que a minha colônia é a minha colônia de professores, né? A colônia de construtores aí da educação, porque eu gosto muito. E é justamente quando a gente sabe que nós podemos doar o nosso tempo para coisas boas e frutíferas, usar a nossa boca para bons conselhos, deixar os nossos ouvidos para acalentar as pessoas que precisam e não ficar, né, ruminando ideias desnecessárias em nossas vidas. Isso é gostoso. É isso que o planeta Regeneração está nos proporcionando, esse aprendizado, que a gente possa pegar o que existe hoje e reconstruí-lo, tá bom? Então está aí o convite para que tenhamos um mês muito gostoso. Olha, temos aí palestras lindas sendo já orquestradas, formatadas, que virão aqui curtir nosso canal. Fiquem conosco, nos ajude, tá? E isso eu quero agradecer a todos vocês, o lindo trabalho que cada um faz e gratidão, tá? Gratidão pelas orações, gratidão pelas intercessões junto ao plano maior, quando a gente pode pedir para que a gente possa interceder por alguém, para que essa pessoa possa ser abraçada carinhosamente, isso é muito bom. Agradeço o trabalho lindo da ONG Jovem, que está sempre em campo fazendo
o seu trabalho de caridade, aos amigos que estão sempre conosco, nos compartilhando, nos ajudando nos nossos pedidos, e assim temos conquistas maravilhosas, fazendo desse planeta cada dia melhor. Tá bom? Então fiquemos na paz de Deus, na paz maravilhosa nos seus lares, nas suas vidas, e que tenhamos um mês rico, com grandes aprendizados. Tá bom? Fiquemos com Deus. Ó, vou terminar com a musiquinha dele, que é maravilhoso, né?